Bom, meu nome é Matheus Victor e eu estou aqui para apresentar o sistema de previsão do estado operacional de isolamentos elétricos baseado na medição da corrente de fuga. O meu orientador é o professor George Lira. Aqui está o sumário da apresentação, que tem introdução, objetivos, metodologia, resultados parciais, conclusões parciais, cronograma e agradecimentos. Introdução: as motivações para o estado proposto. A importância dos isolamentos elétricos para proteção, confiabilidade e continuação das operações dos sistemas elétricos de potência. Sobretudo os isoladores, que são bastante importantes nos sistemas elétricos de potência. Há mais de 40 anos, os isoladores elétricos vêm sendo empregados nos sistemas elétricos de potência. Devido a esse fato, alguns desses isoladores estão com a sua vida útil no final. Grande parte das falhas estão atreladas aos isolamentos elétricos, devido à sua larga quantidade que vem sendo empregado no decorrer desses anos. Não existe um sistema de monitoramento, diagnóstico e prognóstico de isoladores elétricos consolidado. Embora haja a busca, ainda não existe um sistema consolidado que se baseia no fato da corrente de fuga, nos parâmetros da corrente de fuga. Objetivos gerais: desenvolvimento de um sistema de previsão do estado operacional dos isoladores elétricos baseado na medição da corrente de fuga, utilizando a inteligência artificial. Objetivos específicos: levantamento do estado da arte das técnicas de monitoramento, diagnóstico e prognóstico do estado operacional de isolamentos elétricos. Utilização da corrente de fuga como grandeza a ser utilizada como indicador do estado proposto, do estado operacional do isolador. Construção de um banco de dados com informação de indicadores do nível de degradação dos isoladores. Mas outro objetivo específico é o desenvolvimento de um protótipo de baixo custo capaz de medir a corrente de fuga e possibilitar o monitoramento, diagnóstico e prognóstico de isoladores elétricos. Outro objetivo específico é a implementação de uma ferramenta de tomada de decisão baseada em inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico e prognóstico dos isoladores elétricos, empregando a corrente de fuga como parâmetro. Temos aqui o diagrama simplificado da metodologia, que tem o levantamento do estado da arte, seleção dos materiais, desenvolvimento do sistema de gerenciamento de banco de dados, desenvolvimento do protótipo e, por fim, a aplicação de inteligência artificial. Vamos para o levantamento do estado da arte. Aqui temos uma linha temporal. Inicialmente, os trabalhos na literatura tinham o propósito de conseguir definir parâmetros fortemente ligados, associados da corrente de fuga com o nível de degradação dos isoladores elétricos. Com o decorrer dos anos, foram desenvolvendo técnicas para determinar o estado operacional dos isoladores. Seleção dos materiais. Foi selecionado os isoladores de vidro para validar o banco de dados. Algumas informações técnicas dos isoladores que foi utilizado aqui. Temos as características físicas e as características elétricas. Metodologia. Aqui temos também o esquema do arranjo experimental que foi utilizado também, que é composto por uma cadeia de isoladores de vidro, que é o objeto de teste, composto por um resistor shunt, composto também o resistor shunt utilizado para medir a corrente de fuga. Temos também um divisor de tensão e um transformador. O divisor de tensão vai basicamente diminuir a tensão para se adaptar, para a tensão se adequar à tensão do osciloscópio. O osciloscópio é o componente de análise e o PC é o do processamento dos dados. Desenvolvimento do sistema de gerenciamento de banco de dados. É muito importante para um projeto profissional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para evitar problemas tais como a redundância não controlada de dados
que pode causar falhas no sistema, pode acarretar também em sobrescrição de dados também. E também aí, para desenvolver esse sistema de gerenciamento de banco de dados, eu selecionei o modelo relacional, que é composto pelo modelo conceitual, que geralmente é mais abstrato, se restringindo a menos informação. Que o utilizado nesse trabalho foi o entidade e relacionamento. O modelo lógico, que geralmente é menos abstrato, contém mais informações, e geralmente é representado por tabelas. Aqui tem o diagrama de entidade e relacionamento projetado para o banco de dados, na qual os retângulos representam as entidades, os losangos representam o relacionamento, a interação entre as entidades, o círculo representa os atributos de cada entidade, e os círculos pintados de preto são a representação dos atributos de identificação. E a cardinalidade, que é representada pelo parêntese, na qual o primeiro argumento se refere ao mínimo de interações possível entre as entidades, e o segundo argumento representa o máximo de interações possível entre as entidades. Resultados parciais. Aqui temos as tabelas que foram implementadas. A primeira é a cadastro, a tabela A é cadastro, que será utilizado para validação dos usuários na página. Temos também a tabela classificação, que será utilizada para diagnóstico. Temos a grandeza derivadas da corrente de fuga, que servirá para armazenar os fatores, os parâmetros mais fortemente associados ao nível de degradação dos isoladores. Temos os fatores físicos dos isoladores, temos a tabela de tempo para armazenar o tempo da aquisição, a data, a hora das aquisições. Temos os fatores ambientais, temos a tabela de previsão, onde será armazenado o estado operacional dos isoladores, e temos a tabela de DDSE, que será utilizado no diagnóstico. Temos também as tabelas de relacionamento, que foram implementadas com a função join no SQL, que são utilizadas para melhor visualização dos usuários e para ajudar o programador na implementação. Conclusões parciais. No relatório parcial foi apresentado um banco de dados composto por parâmetros da corrente de fuga de isoladores elétricos. Os objetivos iniciais foram alcançados, com destaque para o levantamento do estado da arte, construção do banco de dados e desenvolvimento do sistema de gerenciamento de banco de dados. As dificuldades na realização de ensaio de alta tensão. Eu tive algumas dificuldades na implementação, na realização dos ensaios, mas os técnicos do laboratório de alta tensão puderam me auxiliar para que eu pudesse acompanhar os ensaios. Próximo passo da pesquisa é o desenvolvimento de um protótipo e aplicação de inteligência artificial para realizar o diagnóstico e prognóstico do sistema. Cronograma que está devidamente sendo seguido. Agradecimentos. Meu agradecimento ao professor George Lira pela oportunidade, agradecimento ao Laboratório de Alta Tensão por me auxiliar com as questões técnicas, ao CNPq por me ajudar financeiramente, e ao FCG pelo espaço fornecido. Obrigado.